Seu pedido é sempre uma ordem. E uma seguidora aqui do canal e integrante do grupo de estudos que eu coordeno do Dançarelando me perguntou se eu iria fazer um vídeo para falar mais sobre um conceito que apareceu nesses bate-papos anteriores com nossas e nossos convidados. Só que ela me colocou numa baita de uma saia justa. Agora me complicou, porque o conceito, ou melhor, a palavra, porque é uma palavra com concepções diferentes para 3 autores. Só que são concepções profundas, complexas e que abrangem estudos de uma vida. E existem livros que se dedicam somente a essas concepções para poder defini-las. Mais uma vez, vem o meu receio de parecer simplista ou reducionista, mas já que é para ousar e o objetivo do canal é contribuir, compartilhar, vou arriscar. Que palavra é essa, Fernanda? Para de suspense. A palavra é? Não. Antes, quero saber se você já está seguindo o canal do Dançarelando, se você tem clicado nos botões de curtir e se encaminha para outras pessoas. Ah, pronto. A Fernanda agora vai fazer marketing. Confesso que me custa bastante pedir isso, mas eu tenho tomado bronca de outras muitas pessoas justamente por não fazer. Porque se eu quero contribuir, essa minha onda, esse efeito multiplicador, ele só ganha potência se vocês participarem, se vocês seguirem, se vocês curtirem, se vocês compartilharem. Então, por favor, ajuda nós. Bom, o conceito de hoje, então, é o de experiência. Especialmente nos estudos de Walter Benjamin, que eu falei há uns 2 vídeos atrás, eu dei uma raspadinha nele, e em John Dewey, que conversamos com o Adriano Pinheiro, e do Jorge La Roça, porque é um autor que tem sido muito utilizado na dança atualmente. A minha ideia não é compará-los, óbvio, tampouco dizer qual é o melhor, porque não tem o melhor e não tem a verdade absoluta. Isso irá da sua aderência e identificação, não só com o conceito, mas com a teoria como um todo de cada um dos autores. Então, eu vou começar por um panorama histórico dos 3. Walter Benjamin, alemão, foi um intelectual, filósofo, ensaísta, que viveu entre os anos de 1892 e 1940. Ou seja, ele viveu as tensões do pré-guerra e os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Seus pensamentos foram influenciados, entre outros, pelo marxismo e seus estudos giram principalmente em torno da literatura, da arte, da história e das estruturas sociais. John Dewey, norte-americano, também filósofo, mas pedagogo, que viveu entre os anos de 1859 e 1952. Ele, assim como Walter Benjamin, sentiu as tensões do pré-guerra, da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. Só que ele estava situado nos Estados Unidos, enquanto Walter Benjamin ali no meio da coisa, literalmente. Os estudos, os temas de John Dewey giram em torno, eles enfocam principalmente política, democracia, ações coletivas e participativas sociais. E, para ele, cada mudança no ambiente ocasiona problemas de adaptação. E essa grande concepção vai influenciar o entendimento dele de experiência. Guarda aí. Seus pensamentos foram influenciados por Platão, Rousseau e Kant. Jorge La Roça, espanhol, também filósofo e também pedagogo. Aqui, então, a gente tem os 3 autores como filósofos da educação. La Roça é o único vivo, nascido em 1951. Seus temas centram a ação docente,
o ofício de professor, a escola, a educação, a literatura, narrativa. E alguns dos escritos de Jorge La Roça fundamentam-se em Walter Benjamin e em Foucault. Sobre os conceitos agora. De experiência de Walter Benjamin, vou usar uma fala que eu fiz no grupo de estudos do Dançarelando em 2021. Então, dois conceitos que são muito, muito importantes para o Benjamin é a diferença de vivência e experiência. Para o Benjamin, vivência é individual, é baseado no momento presente, no aqui e no agora. Tipo o que está acontecendo com a gente agora, nós estamos em uma vivência. É o aqui, é o agora. E a gente não está muito preocupado com o passado, com o futuro. É uma coisa que se esgota ali, ficou. Acabou. A experiência não. A experiência é quando você dá sentido para essa vivência. Quando você ressignifica, quando você reelabora, quando você junta com alguma coisa que já aconteceu e projeta alguma coisa que possa vir. Quando você compartilha com alguém, você está reelaborando. Vira seu. Então, a experiência é subjetiva, mas precisa do outro. Porque precisa compartilhar, precisa reelaborar, precisa do passado, precisa brincar com o futuro. E ela é permanente. Ela fica. Ela te atinge, ela mexe com você, ela te transforma. E vai virando o seu modo de sentir e perceber o mundo. Então, o que está acontecendo agora é uma vivência, mas conforme vocês forem conectando, reconectando, que vocês começam a postar no Instagram e começam a conversar comigo durante a semana, que lembrou disso e lembrou daquilo e teve aquela ideia, aí vai virando experiência. Porque você junta da sua maneira, você combina segundo as suas experiências, as suas necessidades. Por isso que não dá para a gente falar de receita de bolo nunca, porque cada marca de farinha vai fazer um bolo diferente. A marca do açúcar, o jeito que eu bati a massa, nunca vai ser igual. Porque as pessoas conectam as suas experiências e atribuem sentidos de formas diferentes. E para o Walter Benjamin, a experiência é uma maneira de construir conhecimentos, porque ela vai se desdobrando, ela vai acumulando, ela vai sedimentando com o tempo. Isso significa que crianças e adultos constroem conhecimentos de maneiras diferentes. Ou seja, eles vivem a experiência de maneiras diferentes. Então, se a criança constrói conhecimento diferente do adulto, como é essa construção? Então, Walter Benjamin vai dizer que ela precisa da repetição para que vire hábito. E aí, nada melhor do que o jogo e a brincadeira para virar hábito. E nada melhor do que uma coisa muito legal para você repetir 1 milhão de vezes. Ela precisa de continuidade para virar experiência, né? Então, essa coisa de comecei a ensinar... comecei a trabalhar um movimento do circo, um movimento do balé, alguma canção. Se eu não tenho continuidade, essa experiência se perde, ela fica na vivência. Só que tá aí a diferença. Para a criança, essa continuidade não significa sequência didatizada uniformemente conforme o adulto acha que é a sequência correta. Às vezes, para ela, a sequência é outra. E aí, você vai falar que está errado ou você vai entender que é a maneira dela construir a experiência? É lógico que, duas coisas, não estou falando de ensinar de qualquer jeito, não estou falando de abdicar do patrimônio cultural, tradicional e tal. Quando a gente fala de ensino com criança pequena, alteridade, a gente está falando de abrir a novidade e esse trânsito com o tradicional, com conhecimento acumulado, com patrimônio, com esses saberes que já foram construídos. Então, não é também abrir mão dessas preciosidades, né? Outra questão da experiência infantil. A narrativa verbal, só que é muito diferente do adulto, porque ela não é linear,
e nem literal. Então, ela vai misturando passado, presente e futuro. E não é literal, porque fantasia e realidade vão se misturando, vão se mesclando. É lógico que ela sabe o que é uma coisa ou outra, mas ela adora transmutar, transverter e subverter essas lógicas. E sobre repetição e transmutação, eu falei há uns 2 vídeos atrás, verdade? Então, para Walter Benjamin, experiência, grosso modo, é a construção do conhecimento. E eu preciso do outro, da troca. Daí, um texto do Walter Benjamin que diz que estamos ficando cada vez mais pobres de experiência. Pois, na modernidade, nos isolamos, nos distanciamos, paramos de trocar, de partilhar, não contamos mais histórias que são passadas pela ancestralidade, pela tradição oral. Não aprendemos mais com os nossos antepassados e com outras experiências. Que também é outro texto desse mesmo autor que fala sobre o papel do narrador. O que, de certa medida, se aproxima do conceito de experiência de Jorge Larossa, quando afirma que experiência é o que nos passa, nos arrebata, nos transforma, nos afeta, nos atinge. E vivência é o que se passa. Para ambos, Walter Benjamin e Jorge Larossa, a experiência é subjetiva e individual. Mas para Larossa, o que impede a experiência e a construção de sentidos é a informação, a opinião, a velocidade e o trabalho. Lemos pedaços de notícias, chamadas, passamos os olhos sobre as coisas e já sentimos que estamos informados. Não nos aprofundamos, não buscamos outras fontes, relações, conexões. Não atingimos o status de saber, de conhecimento, da sabedoria. E munidos dessas informações, disso que é raso, nos damos no direito de sair opinando sobre tudo. Achamos que sabemos e quase não escutamos mais. Já queremos opinar e mostrar que estamos por dentro do assunto e temos um conselho na ponta da língua. E por quê? Porque vivemos acelerados, vivemos na falta de tempo, querendo fazer mais, ter mais. Ao contrário, a experiência é ser mais, é mergulhar. E ela precisa de tempo para decantar, consolidar, deixar transformar e elaborar. Precisa de aprofundamento e ócio. Se estou trabalhando o tempo todo, se só penso no trabalho, não deixo espaço para os insights, para as ideias, para a criação acontecer. Isso deveria ser um fator de atenção na educação, especialmente na arte. Respirar, deixar decantar, alargar o tempo para a criação e para os processos autorais. Isso, ao contrário e ao invés de ensinar um passo atrás do outro, para mostrar que as crianças sabem bastante coisa. Não é experiência, não é conhecimento. Os entendimentos de Benjamin e Larossa se aproximam justamente porque Larossa se inspira em Benjamin para elaborar o seu. Já o entendimento de Dewey de experiência está relacionado com os processos de adaptação que eu falei no começo do vídeo, que também não deixa de ser uma mudança da pessoa, uma mudança do indivíduo, como destaca o Benjamin e o Larossa. Então, para os três, a experiência só acontece quando há transformação, quando há uma modificação. Mas o olhar de Dewey se interessa mais para e pela as interações, as relações mútuas, pelas quais os corpos agem uns sobre os outros, modificando-se reciprocamente. Nesse agir e sofrer, os corpos necessitam conquistar o equilíbrio para adaptar-se. Mas o Dewey não vai falar que esses corpos precisam ser necessariamente humanos. Inclusive, ele dá exemplo de uma árvore.
Quando eu me encontro com uma árvore e eu aprendo sobre ela, eu sei sobre suas frutas, suas raízes, seu nome, sua espécie. Quando eu a observo de uma maneira diferente, eu mudo a maneira pela qual eu olho para ela, porque eu sei mais dela. E assim ela vira outra árvore para mim. Complexo, né? Ela não é mais aquela árvore. Eu transformei, na verdade, a minha relação com a árvore. Eu me transformei porque eu sei mais sobre ela e a árvore também se transformou, porque eu a vejo de uma maneira diferente. Essas duas experiências se modificam porque se modificam as relações que existem entre eu e a árvore. Eu e a árvore, então, somos alguma coisa diferentes do que éramos. Abstrato? Mas deu. Para o estudioso, há também níveis de experiência. Há aquela que provoca a adaptação, mas se passa de uma maneira inconsciente. Ou seja, eu modifico, mas eu não me dou conta dessa modificação. E existe a experiência que é consciente, que você tem consciência dessa modificação. Isso gera um aprofundamento, é uma experiência mais significativa. Para Dewey, a experiência em arte, a experiência estética, está num nível ainda mais profundo, porque arrebata os sentidos, provoca outras intensidades de adaptação e de reflexões que tangenciam o metafórico, fomentam outras formas de ver, de compreender a si, as outras pessoas e o entorno. Deu mais ou menos? Falando assim, talvez os três entendimentos de experiência fiquem um pouco parecidos. Sim, porque eles provocam mudança. Mas, se a gente for aprofundar na teoria de cada um dos autores, a gente vai ver que existem pontos de vista para esse entendimento de maneiras diferentes. Então, por exemplo, Dewey tem uma inspiração na biologia, com as palavras que ele usa. Ele usa adaptação, organismo e diz que a experiência pode ser inconsciente. Para Benjamin e La Rosa, a experiência nunca é inconsciente. Ela acontece exatamente quando você conecta, cria redes, relações, passado, presente, futuro. Benjamin, então, olha mais sob a ótica da história, da tradição, da partilha, da contextualização. E La Rosa para o que impede a experiência na atualidade. Velocidade, opinião, informação que eu mencionei. Melhorou? Bom, então a minha pergunta para vocês agora é: como a educação pode potencializar esses processos de construção do conhecimento subjetivo e individual? Como a gente pode provocar a experiência? Uma vez que, como ela é subjetiva e individual, a gente não pode garantir. O que a gente pode fazer, o que a gente faz, é oferecer vivências. A gente oferece situações para o aprender. Mas em que medida podemos potencializar esse mergulho, esse aguçar dos sentidos? Como podemos preparar os espaços, os materiais, as dinâmicas das propostas para provocar esse decantar? Uma presença com mais qualidade para facilitar a organização e a reorganização dos saberes do estudante, com esses que a gente está trazendo, que a gente está trabalhando, né? Como fazer tudo isso? E além disso, como essa presença, como essa verdade, como esse saber pode estar nos nossos corpos, pode estar na nossa expressividade. Que intensidade e crença nós, professores e professoras, também podemos ser para provocar a experiência. Bom, fica aqui a lição de casa. Essas perguntas. Se você se sentir confortável, pode responder aqui embaixo nos comentários para eu poder dar uma olhada e, quem sabe, produzir ainda mais vídeos.
Tamo junto? Espero que tenha gostado e que tenha esclarecido um pouquinho mais. Te vejo no próximo. Até!